Quarta-feira, 24 de abril de 2019. Vamos agora à meditação da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos agora, meu Senhor, que possa fazer que essa palavra se torne viva e se torne eficaz. Vai abrindo a nossa mente, abrindo os nossos corações. E que essa palavra, Senhor, não volte jamais para o Senhor sem produzir em cada um de nós o efeito tão esperado. Quiséramos viver com mais profundidade, ser pessoas mais espirituais, realmente transformadas pelo Espírito Santo. Mas não vemos grandes mudanças em nossa vida. Se nos olharmos a nós mesmos com sinceridade, poderemos descobrir que em nosso interior não está a profundidade que desejamos. Ali também existem limites e também incoerências. Possivelmente encontremos muito egoísmo ali dentro. E o que chamamos amor ao próximo talvez seja só uma necessidade de satisfações afetivas, talvez seja só uma forma de egoísmo, de estar encerrados em nossas próprias necessidades e buscar os outros só para que nos façam sentir bem. Por isso, parece que este amor se acaba quando os outros contrariam os nossos projetos, quando não nos dão razão, não nos elogiam ou não dizem o que nos interessa ouvir. Então, a incoerência e o vazio também estão dentro de cada um de nós. Por isso, quando buscamos a solidão e nos encontramos com nós mesmos, às vezes só estamos percrustando no vazio. Porque a nossa interioridade só tem vida, só tem beleza se ali está presente o Espírito Santo. E se não nos deixarmos sim ser mudados por Ele, sem essa luz do Espírito Santo, terminamos confundindo Deus com nossos pensamentos, com nossa confusão mental, com nossos sentimentos não mutáveis. E Deus é muito, muito mais que tudo isso. Graças a Deus é muito mais. Se queremos ser verdadeiramente profundos, busquemos agora, nesse exato momento, o Espírito Santo. Assim seja. Na primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos viviam dentro do judaísmo. Ainda não se dera a ruptura provocada pela novidade cristã. Pedro e João sobem ao templo para participarem do sacrifício das 3 horas da tarde. Assim faziam muitos e muitos judeus. À volta do templo havia doentes, havia mendigos que pediam esmolas. Para os judeus, dar esmolas era obra comparável à oração. É neste contexto que Pedro realiza o milagre. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Esse milagre era, sim, um claro, um evidente sinal que os tempos novos, esperados pelos judeus, tinham realmente chegado. Estavam presentes ali. Ao mesmo tempo, cumpria-se a palavra de Jesus, que tinha enviado os seus discípulos a curarem os enfermos e a anunciarem o Evangelho, anunciarem a Boa Nova. Os próprios milagres são anúncio do Evangelho. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6. Foi o que acontecera na vida de Jesus. E Pedro, ele continua
a obra libertadora de Jesus com a pregação e com os milagres. Os milagres levam à explicação de como, por quê e por quem são realizados. Os milagres também servem para confirmar a autoridade daquele que anuncia a boa nova. Essa narrativa está cheia de vida, cheia de movimento. A cura do paralítico simboliza, sim, o poder vivificador de Jesus, a passagem do desespero à vida plena. Pedro, ele ergue o coxo. Ele ergue o coxo em nome de Jesus Cristo Nazareno. O nome, sim, é sinônimo da pessoa, é sinônimo da autoridade. Os apóstolos falam e atuam com o poder de Jesus. É também em Jesus que o doente deve confiar. Pedro vem realçando a importância do nome de Jesus no discurso que vem a seguir. Já no Evangelho de Lucas de hoje, trazemos um relato de Lucas, pois ele é sim um dos mais profundos testemunhos da Páscoa de Jesus que encontramos no Novo Testamento. Ao mesmo tempo, apresentam-nos a escuta da palavra e a Eucaristia como fundamentos do caminho da fé cristã. Esta experiência dos discípulos é descrita em dois momentos. No primeiro, vemos-los afastarem-se da comunidade de fé de Jerusalém para voltarem ao seu velho mundo. Vão profundamente desiludidos. Tinham confiado em Jesus como profeta e esperavam nele como líder vitorioso, como libertador de Israel. A ressurreição significa para eles o triunfo militar do povo e uma nova ordem de justiça, de liberdade sobre a terra. Mas nadinha disso aconteceu. É certo sim que Jesus não estava no sepulcro. Algumas mulheres tinham verificado este fato. Alguns homens também viram o túmulo vazio, mas não viram a ele. No segundo momento, vemos-los voltar a Jerusalém, a comunidade dos discípulos alegres e com uma fé renovada. No primeiro momento, Jesus, na figura de um viajante, aproxima-se dos discípulos, conversando com eles, ajuda-nos a ler os planos de Deus e sim, a recuperar a esperança. Lembre-se das Escrituras, quando já se reacende a esperança e o querem reter à sua mesa, enquanto eles lhes reparte o pão, reconhece o Senhor, os seus olhos se abriram-se, reconheceram-no. O ensinamento de Lucas é muito claro, é muito transparente. Ele é de ultrapassar realmente preconceitos sobre Jesus e sobre o seu destino. Ele não é reconhecido através de uma guerra santa, através de uma guerra vitoriosa. O sepulcro não é lugar definitivo, nem a ressurreição é um regresso ao passado. O caminho para o encontrar é a escuta da palavra de Deus, presente nas Escrituras, e a Eucaristia colocada ali, no centro da vida de cada um. Quem assim fizer, chegará gradualmente, e a fé o fará experimentar o ressuscitado. A igreja alimenta-se da grande mesa da palavra e da Eucaristia. O Senhor está onde se encontram os irmãos reunidos à volta de Simão, que viu o Senhor e fortalece a fé dos seus irmãos, lançando os fundamentos da igreja. Qual é a meditação de hoje? Ontem, como hoje, a fome, a sede de milagres, e os seus fazedores correm o risco de ser idolatrados. Mas Pedro e João, como mais tarde Paulo e Barnabé, corrigem o povo e proclamam que, em nome de Jesus, o Nazareno, que operam prodígios. Só quem acredita, só quem invoca esse nome alcança a vitória, alcança os milagres. Também hoje há milagres.
mas é Deus que os realiza pela oração e pela fé. Por vezes, os que se encontram em situações de grande sofrimento pedem sim a ajuda de pessoas que julgam mais próximas de Deus, mas também hoje, essas pessoas muitas vezes não têm ouro, não têm prata, vivem da humildade e vivem na oração. Longe do cepticismo de quem exclui a possibilidade e a oportunidade de milagres, mas também longe do fanatismo pelos curandeiros e pela crendice mais ou menos supersticiosa, confiamos-nos à oração e à fé para alcançar a intervenção extraordinária de Deus em casos extremos, deixando sim para Ele que tudo conhece a última e definitiva decisão. E Deus, Ele não abandona o seu povo. Eles socorrem com intervenções, por vezes extraordinárias, obtidas pela oração dos seus servos que, confiando apenas nele, não precisam de ouro e nem sequer de prata. A narrativa dos 2 discípulos de Emaús está construída como uma missa. Quantas e quantas vezes, diante do ministério de Cristo, ficamos desorientados, tristes e nos deixamos levar pelo bom senso, afastando-nos de Jerusalém. Mas a presença de Jesus ilumina-nos, aquece-nos sim o nosso coração e faz-nos voltar a Jerusalém, isto é, a vida cotidiana do testemunho profundamente mudando-nos. Acontece-nos ir para a celebração eucarística cheios de preocupações, carregados sim de dificuldades, com a alma pesada, com a alma fechada em si mesmo. Mas, como aos discípulos de Emaús, o Senhor acolhe-nos, explica-nos as Escrituras, e então, somente então, os nossos corações começam a arder aqui, dentro de cada um de nós. Abrem-se, sim, as surpresas de Deus, e os nossos olhos são totalmente invadidos e iluminados. Passamos agora a ver a vida. Passamos a ver os acontecimentos que preenchem a outra luz. A mesa da palavra segue a mesa do pão. Jesus, ele toma o pão, abençoa, o parte e distribui. Então, os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. E também o meu, o seu, os nossos se abrem, permitindo-nos reconhecer o Senhor onde Ele está. O caminho da nossa vida, na nossa comunidade, reunida em seu nome, na palavra e no pão. Eu estarei sempre convosco, conforme Mateus 28, versículo 20. A narrativa de Lucas refere-se a um fato que aconteceu, mas também a um fato que acontece na vida de cada cristão. A escuta da palavra e a partilha do pão, isto é, da Eucaristia, leva-nos a reconhecer a Cristo ressuscitado, presente em cada um de nós. Memorial do sacrifício de Cristo, a Eucaristia é também a sua presença viva, a presença que nos dá a vida nova. Toda a nossa vida cristã e religiosa, lembram, sim, encontra-se a sua fonte, o seu ponto culminante lá na Eucaristia. A celebração do memorial da morte, da ressurreição do Senhor, constitui para cada um de nós o momento privilegiado da nossa fé e da nossa, sim, vocações para seguir ao nosso Senhor. Oração. Ó Senhor Jesus ressuscitado, quero te pedir hoje uma fé viva na tua presença e na celebração eucarística. Tu és na tua palavra, tu estás na Eucaristia com teu corpo ressuscitado, que conserva assim os gloriosos sinais da tua paixão. Tu daste a mim e a cada um dos seus irmãos com a mesma generosidade e com o mesmo amor com que avançaste sereno e decidido para o Calvário. Tu ressuscitastes porque sofreste.
Com teu sacrifício, renovaste o homem e deste-lhes a possibilidade de viver uma vida nova. Glória a ti para sempre. Amém, amém, aleluia, amém. Amado e amada, repete frequentemente, vive hoje a palavra. Repete frequentemente e vive hoje a palavra que está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 35, que diz: Jesus deu-lhes a conhecer a partir o pão. Repito, Jesus deu-lhes a reconhecer a partir o pão. Meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.